Olá, pessoal de Direito do Consumidor. Boa noite a todos vocês. Vamos lá? Vamos estudar mais um pouquinho, continuando aí na nossa unidade 4, que trata das práticas comerciais. E a gente está na última parte, né? Já falamos sobre práticas comerciais abusivas, já falamos sobre ofertas, já falamos sobre publicidade. Na aula passada falamos sobre cobrança de dívidas e falta a última parte desta aula, que está no item 4.5 sobre bancos de dados e cadastros dos consumidores. Essa é a única parte que não vai cair na nossa avaliação do dia 14. Lembrem-se todos, prova na próxima aula, dia 14/5, e a matéria será a unidade 3 completa e a unidade 4 quase completa, só não vai cair esse item 4.5. Então vamos lá. Bancos de dados e cadastro de consumidores. Essa matéria está prevista nos artigos 43 e 44. Bom, de um lado, gente, existe aquela proteção das informações dos consumidores, né? De um lado está o direito do consumidor a essa proteção em relação às informações sobre eles. De outro lado, também, nós temos o direito dos fornecedores de cobrar, né, as dívidas e de exigir alguns direitos em relação a essas dívidas que são inadimplidas, né? Então, o que acontece? Quando eu descumpro uma obrigação, essa obrigação dá para o fornecedor o direito de inscrever o nome do devedor em um banco de dados. Existe um banco de dados, um cadastro negativo dos consumidores. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque de um lado está o direito do consumidor à informação, né? Ele tem o direito de saber quais são as informações sobre ele. De outro lado está o direito do fornecedor a incluir, né, o nome deste devedor ou dessa pessoa, desse consumidor em cadastros normais de créditos e em cadastros negativos de crédito, né? Existem cadastros de duas naturezas, tanto positivos, que são essas fichas que a gente preenche, né? É o que é vulgarmente conhecido lá nos Estados Unidos como crédito, né? Como é que tá seu crédito? E isso agora está chegando aqui no Brasil. Até bem pouco tempo a gente não ouvia isso no Brasil, né? Agora já tem até a lista do crédito positivo. Não sei se vocês já receberam e-mail sobre isso. Eu já recebi. Teste seu crédito positivo, veja quantos pontos você alcança, né? É o sistema que externos vão utilizar para saber se pode te conceder crédito ou não. Bom, gente, então aqui nós vamos encontrar direitos em choque, direitos em conflito, né? De um lado está a preservação da dignidade da pessoa humana, que é o direito do consumidor, né? Do mesmo modo que está a preservação à intimidade, à vida privada, à honra e à sua imagem, e do outro lado, o direito da livre concorrência do fornecedor, né? E o direito dele exercer é, é, essa possibilidade de divulgar, de buscar consumidores e de fazer algo também contra o consumidor quando ocorre a inadimplência do consumidor. Então, gente, o que é o ideal aqui? É utilizar o princípio da proporcionalidade, né? Sempre a gente tem que ver, houve a inclusão do nome do consumidor na lista de devedores? Qual foi a razão? Era direito do fornecedor? Não era direito? Em qual contexto que houve a inclusão? Foi um cadastro negativo? Foi um cadastro positivo? Então, sempre aqui o juiz, no momento aí de decisão sobre questões como essa, ele vai ter que utilizar do equilíbrio e da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade, para estabelecer a justa medida cabível aqui no caso em questão. E falar em princípio da proporcionalidade é também falar em equilíbrio, gente. O equilíbrio, ele está presente no Código de Defesa do Consumidor. E nós vimos isso quando nós fomos estudar os princípios, quando nós fomos estudar os direitos básicos do consumidor.
a intenção do legislador não é proteger desfavoravelmente o vulnerável, criando situações desproporcionais. Ao contrário, é colocar os dois no mesmo nível da balança. E o equilíbrio aqui, ele está presente, e a gente pode verificar isso, quando o legislador, ele dá para o consumidor direito aos acessos à informação de sua pessoa, ou seja, existem informações sobre o consumidor? Existem, mas o consumidor tem todo o direito, e a gente vai entender isso, de saber que informações são essas. E caso essas informações forem recusadas, ele tem direito até ao habeas data, tá? Previsão constitucional lá do artigo 5º, e ele vai poder utilizar desse direito. Outra coisa também que promove o equilíbrio nesta situação, né, em relação a esse direito do fornecedor de ter bancos de dados e cadastros dos consumidores, é o estabelecimento de um prazo máximo, para que o nome do consumidor esteja inserido no cadastro de inadimplentes. O que é isso? SPC, Serasa, né? Então, a lei delimita um prazo máximo. O meu nome não vai ficar no cadastro negativo para sempre. Ele vai ficar durante um tempo estabelecido na lei. Soneira? Ai, desculpa, gente. E por fim, a última coisa é que a lei estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia para que o consumidor saiba que o seu nome vai integrar este cadastro negativo. Então, a lei prevê a possibilidade de inserção do nome do devedor no cadastro de maus pagadores. Mas, por outro lado, fala, olha, seu nome só vai ser inserido lá se você for informado previamente e por escrito. Se não for, vai dar direito a danos morais. Então, vamos estudar cada uma dessas possibilidades de agora para frente para a gente entender o que significa cada uma delas. Primeira coisa, o direito de acesso à informação. Nós já sabemos que o direito de acesso à informação é um dos direitos básicos do consumidor, né? Esse direito de informação, a gente estava estudando ele sobre outro contexto, que o consumidor ele tem direito às informações relativas aos produtos e aos serviços que ele está adquirindo. Foi esse o contexto que nós estudamos, né? Lá do artigo 4º, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Mas é só isso o acesso à informação? Não, não é só isso. O acesso à informação também é saber o que existe a respeito da pessoa do consumidor. Além de informação sobre os produtos ou serviços, se você tem alguma informação sobre mim, eu quero saber que tipo de informação é essa. Então, essa matéria, ela foi disciplinada de forma ampla e o consumidor, ele tem todo o direito às informações existentes em cadastros, fichas, registros, bancos de dados, né? E isso está previsto nos artigos 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor, né? Ontem mesmo eu recebi um e-mail, né? De uma determinada empresa falando, olha, o seu nome está associado à empresa tal, né? E precisamos fazer contato com a empresa tal. Poderia nos repassar? Eu mandei um e-mail de volta assim, falo, olha, eu quero saber em qual tipo de informação que o meu nome foi vinculado a esta empresa. É direito meu saber, né, como que vocês tiveram acesso ao meu nome. Estou aguardando a resposta, mas tá vendo aí? Foi um exercício desse direito meu, né? Já que eu recebi aí, um e-mail desta empresa falando que o meu nome está associado com a empresa, provavelmente, né, essa pessoa está devendo à empresa e eles acharam meu nome associado com esta pessoa. Pode ser algum cliente que eu atuei como advogada, algum tipo de coisa assim. Mas o fato é que eu exerci um direito meu. Vocês têm uma informação minha? Eu quero saber de onde que veio esta informação. Bom, em relação
aos bancos de dados de informações dos consumidores, existem dois bancos de dados diferentes de informações. Existe um banco de dados sobre dívidas, de informações de quem deve, e existe um banco de dados sobre informações mesmo, o cadastro de crédito, de clientes, né? Aquelas informações que constam dados dos consumidores, que é aquela lista que vale muito dinheiro, né? Que quando você vai atuar num determinado segmento do mercado, vamos supor, eu clico lá na internet que eu quero comprar uma mala de viagem. Gente, depois, no mesmo dia, eu recebo 50 e-mails me oferecendo malas de viagem. Ou o Instagram me oferece, através de 50 sites diferentes, malas sobre malas de viagem, né? Então, o que é isso? É a divulgação dos meus dados e o que eu quero consumir para aqueles fornecedores específicos e eles vão tentar trabalhar a venda em mim. Isso pode? Isso não pode, gente, porque a abertura de cadastro em bancos de dados, ela deve ser autorizada pelo consumidor. É por isso que quando eu vou preencher um cadastro, tem lá, você concorda que nós vamos te enviar e-mails e para os nossos parceiros, você clicou lá, pronto, acabou, né? A partir de então você autorizou e suas informações serão divulgadas para empresas parceiras. Se você não autorizou, aí você pode realmente informar que você não autorizou e que você quer descadastrar. Bom, em relação às práticas comerciais, nós aprendemos que existem práticas comerciais abusivas pré-contratuais, antes da realização do contrato, contratuais, né, e pós-contratuais. A inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é um comportamento pós-contratual, né? Existem algumas condições para inserção. Tem que haver inadimplemento, né? Inadimplência do consumidor. E ainda assim o consumidor ele tem que ser avisado que o nome dele será inserido em um cadastro negativo. E essa informação não pode ser de qualquer jeito, tem que ser via correspondência. Bom, em razão dos princípios da boa-fé, da lealdade, tanto o fornecedor quanto o consumidor, eles vão se manter ainda vinculados durante a fase pós-contratual. E se houver abusividade, como por exemplo a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, vai nascer para o consumidor o dever ou o direito de ser indenizado pelo fornecedor. Bom, então é o artigo 43 e seus parágrafos, né, que trata aí do acesso às informações. E o parágrafo 1º desse mesmo artigo 43 diz que os cadastros de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. E além disso, gente, além da informação ser clara, ela deve ser autorizada de forma escrita pelo consumidor. E isso está lá no parágrafo 2º do mesmo artigo 43. Olha só o que diz: a abertura de cadastro deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Quando você chega numa loja, vai comprar uma geladeira, quando você aplica para um cartão de crédito, por exemplo, você está concordando, você está fornecendo as informações necessárias. Mas quando vai se abrir um cadastro sem que você esteja pedindo a concessão de nenhum crédito, né? Aí
tem que ter aquela informação, estamos abrindo um cadastro, você concorda? Você permite a divulgação dessas informações aos nossos parceiros, né? Então, o que a gente vê é que na prática, essa divulgação de informações ela é feita de forma abusiva pelos fornecedores, que vão se utilizar das redes sociais, né, dos serviços de telemarketing, sem autorização do consumidor para receber produtos e serviços. Aqui no mundo virtual, essa prática acontece muito com o envio de spams. E os spams são conhecidos como propagandas não autorizadas, né? Recebidas através de e-mail que vão parar no seu lixo eletrônico. A partir do momento que você clica que aquilo não é lixo, ele vai parar na sua caixa principal. Esses dias mesmo, lendo o informativo do STJ, eu vi um caso que a pessoa recebia esses anúncios de telemarketing e pediu para descadastrar e não descadastrou e continuou recebendo e ela recebia vários e-mails por dia. O STJ não considerou que houve dano moral, porque não houve nenhum tipo de ofensa à honra. Houve, lógico, transtorno, né? Houve importunação, mas não dano moral. Bom, outra coisa, os bancos de dados, eles devem conter informações verdadeiras sobre o consumidor. E se estiverem equivocadas, o consumidor tem o direito de pedir para corrigir. E o prazo estipulado na lei para corrigir essas informações para o fornecedor é 5 dias. Vamos voltar aí para o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Eu recebi um e-mail falando, olha, o seu nome está vinculado à empresa tal. Procede? Eu falei, olha, não procede. Primeiro eu perguntei assim, eu quero saber como é, eu tenho direito de saber como é que meu nome foi vinculado a essa empresa. E depois de tal, eu vou falar, olha, por favor, façam a correção, vocês têm 5 dias de prazo para fazer a correção nos seus cadastros. Pronto, né? Outro caso que é muito comum, e esse vocês vão se lembrar bem, quando a gente recebe telefonema de cobrança, né? Quem nunca que atire a primeira pedra, né? Quando a gente recebe aí ligação de cobrança, né? Já aconteceu, por exemplo, de cobrança no ambiente de trabalho, por exemplo, ou de cobrança na casa de uma pessoa, ah, num endereço que você não mora, mas a pessoa é sua amiga, coisa desse tipo, né? E aí você fala, olha, eu quero corrigir imediatamente essa informação, né? Se vocês ligarem lá novamente, eu vou tomar as providências legais, né? Então, o direito de cobrança o fornecedor tem, mas ele tem que cobrar no local adequado. E muitas vezes, né, esta falha de cobrar no lugar inadequado não é imputada a ele, porque foi você que preencheu o cadastro dessa ou daquela maneira, você morava em outro endereço, por exemplo. Apesar disso, gente, se o fornecedor não corrigir aquela informação, você pode obrigá-lo a corrigir através da utilização de um dos remédios legais constitucionais, que é o habeas data. Certo? Bom, em relação às informações negativas, né, não tem como, quando eu quero comprar algo a crédito, olha aí o direito empresarial 3, né, todas as vezes que eu preciso de crédito, o fornecedor que está do outro lado, que vai me conceder crédito, a única coisa que ele vai fazer, se ele tiver o dinheiro, é verificar as minhas informações. Ele vai avaliar se eu sou um bom ou mau pagador e me colocar dentro de um quadro de riscos, né? Ver se realmente existe riscos de inadimplência. Se o consumidor for um bom pagador, ele vai estar com crédito positivo lá em cima. Se ele for um mau pagador, ele vai estar com o crédito dele lá embaixo. Antigamente, gente, nos anos 50, 60, né?
vamos colocar aí, até nos anos 80, essa coleta de dados era difícil, era onerosa. Eu me lembro, né, há não tanto tempo atrás, para vocês que vocês são novos, mas há 15 anos atrás, quando o uso do cartão de crédito não era como nos dias atuais, se você fosse numa Casas Bahia, num Novo Mundo e quisesse comprar uma geladeira e você não podia comprar essa geladeira à vista, a própria empresa tinha um departamento de crédito dentro dela. Você ia sentar, esperar 1 hora, 2 horas e ver se seu crédito tinha sido aprovado ou não. E eles te ligavam para suas referências e faziam essa análise do crédito. Em a análise sendo positiva, eles te vendiam, né? Com o tempo, gente, com a evolução, percebeu-se que em vez de ter ali um funcionário, um empregado específico dentro da empresa, era melhor que eu ligasse numa empresa específica, passasse os dados desse consumidor e ele fizesse isso para mim. Saía mais barato, né? Então, quem teve essa iniciativa primária foi a Associação de Classe dos Lojistas. Foi ela que criou o primeiro serviço de proteção ao crédito, que foi o SPC. Então, paralelamente à criação do SPC, foram criadas empresas para atuar no setor de cobrança. E uma outra também, que teve grande destaque, foi o Serasa. Então, assim, duas, né, que tem grande destaque. O Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e o Serasa. O Serasa, ele contém informações sobre serviços bancários, essa que é a diferença entre elas. Então, são duas empresas privadas, Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, que fazem esse serviço de forma privada de proteção ao crédito. Na área pública também existe, né, um órgão responsável pelo cadastro dos maus pagadores, que é o CCF, Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos. E esse cadastro de emitentes de cheques sem fundos é gerido pelo Banco Central, mas quem operacionaliza é o Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil maneja o CCF e é controlado, fiscalizado pelo Banco Central. Então, vamos lá. Então, em relação aos cadastros de maus pagadores, atualmente temos 3 grandes cadastros no Brasil. Pode ter mais? Pode ter mais. Esses são os que foram criados, 2 por associações privadas e 1 por órgão público, e que tem gerido esses cadastros de maus pagadores no nosso país. SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, em que eu vou negativar, né, compras em geral, né, relações em geral entre consumidores. 2, o Serasa que trata de serviços bancários. Toda vez que eu fico inadimplente com um banco, meu nome vai para o Serasa. E um terceiro que é específico relativo a cheques sem fundos, que é o CCF. Então, gente, a manutenção desses cadastros, o armazenamento de dados nesses cadastros é lícito, é permitido, né? Desde que respeite os preceitos legais, desde que respeite o princípio da proporcionalidade. Bom, uma outra coisa que é importante a gente ponderar aqui, que apesar do código não fazer distinção, a doutrina faz distinção entre bancos de dados, dentro do banco de dados dos cadastros de consumidores. A doutrina fala que o gênero são arquivos de consumo e as espécies são bancos de dados e cadastro. Não se confunde banco de dados com cadastro. Banco de dados, né, são aqueles
como nós acabamos de ver, que contém informações relativas ao consumidor. E cadastros são esses que nós acabamos de ver: SPC, Serasa e CCF, certo? Bom, então eu adiantei para vocês que os bancos de dados eles podem ser privados ou públicos. Privados quando mantidos e instituídos por entidades privadas, como a SPC e o Serasa, ou serão públicos quando instituídos e mantidos por entidades oficiais, como, por exemplo, além do CCF, nós temos aí o CADIM, que é da dívida pública, quando eu estou devendo para o Estado, né? O Bacen, que é o Banco Central, o Procon também tem um cadastro, e assim sucessivamente. Então, algumas diferenças que são pontuadas pela doutrina entre bancos de dados e cadastro é que no banco de dados existe uma aleatoriedade da coleta, né? Um exemplo é o SPC e o Serasa. Já no cadastro não é aleatório, né? Eu vou fazer o cadastro daquele consumidor porque eu tenho interesse naquele consumidor. Lá no banco de dados é diferente, essa informação vai chegar até mim. No banco de dados existe organização permanente de informações, né? Então ali vai ter que ter um controle efetivo, porque se houver alguma coisa errada, vai gerar danos morais. No cadastro de consumidores, não existe essa necessidade de cadastro permanente. Tanto que você vai comprar numa determinada loja, eles falam: olha, tem tempo que você não compra aqui? Tem, não, seu cadastro não está mais aqui não. Vamos fazer outro? Vamos. O cadastro não tem essa necessidade de permanência. Em relação aos bancos de dados, a transmissibilidade dele é externa. Ele vem, né? São informações que alimentam esse cadastro, esse banco de dados, né? Para que seja inserido o nome do consumidor. Em relação ao cadastro de consumidores, a transmissibilidade dele é interna. Eles passam para outros fornecedores e não para o mundo lá fora, né? E por fim, em relação ao banco de dados, existe a característica de inexistência de autorização ou conhecimento do consumidor. Por quê? Eu não quero que o meu nome seja colocado no banco de dados, né? Então, assim, eu não preciso dar a minha autorização. O que eu tenho que ser é informado de que isso vai ser feito. Em relação ao cadastro de consumidores, né? Ao contrário, eu tenho que anuir para o meu nome seja incluído no cadastro. Agora, olha só uma coisa muito importante que está prevista lá no parágrafo 4º desse mesmo artigo 43. Os bancos de dados, SPC, Serasa, CCF, sejam públicos ou sejam privados, são considerados de caráter público pela lei, tendo em vista a importância do papel que desempenham na sociedade. E lá na lei que trata do habeas data, que é a Lei 9.507 de 97, lá no artigo 1º, parágrafo único, disse assim: considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiro. Ponto. Então, gente, tanto no parágrafo 3º, vamos voltar aqui no parágrafo 3º para a gente ler, que diz assim: o consumidor, sempre que encontrar inexatidão, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, que é o nome da pessoa responsável pelo arquivo, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Então, gente, o que significa dizer? O 43, parágrafo 4º, né, diz que se houver um arquivo com informações inexatas, esse arquivo deve ser corrigido.
E veio a lei do habeas data e falou, olha, toda informação mantida em bancos de dados de informações que possam ser transmitidas a terceiros é considerado de caráter público. Não é público de natureza, mas é assim considerado por lei. O que isso quer dizer? Que mesmo sendo entidades de personalidade jurídica de direito privado, a natureza do cadastro é pública. Então, o instrumento processual necessário ou para obter informações ou para corrigir informações é o habeas data, previsto no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal e na Lei 9.507 de 1997. Portanto, gente, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá 4 direitos básicos aos consumidores em relação ao seu direito de informação, em direito aos bancos de dados e cadastro de informações. Primeiro, que a gente já estudou, é o direito de acesso, né? Então, ele tem acesso e a correção da informação. Se houver recusa do fornecedor a dar essa informação ou a corrigir essa informação aos bancos de dados de informações que lhe dizem respeito, é considerada infração penal e está lá no artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor, sujeita a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Segundo direito é o direito de informação. Tem que haver comunicação prévia para inserção do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. O consumidor também tem o direito de retificação, já falamos sobre isso. E ele tem o último direito que vamos falar agora, que é o direito de exclusão do seu nome do banco de dados. Então, em relação à recusa do acesso das informações e em relação à retificação, nós já vimos que o instrumento processual cabível é o habeas data, né? E de acordo com o STJ, a responsabilidade de fazer essa comunicação para o consumidor de que seu nome será inserido em bancos de dados privados ou públicos vai ser do órgão responsável pelo arquivo. Então, quem vai te mandar a cartinha não é o fornecedor, é o Serasa, é o SPC. Ele te manda a cartinha informando que daqui a tantos dias o seu nome será incluído. Enquanto, gente, que a responsabilidade pela retirada é do fornecedor. Então, olha só, quando o nome vai ser inserido no SPC Serasa, quem tem que informar o consumidor é o SPC Serasa. Quando vai retirar o nome, a obrigação de informar não o consumidor, mas o SPC Serasa é do fornecedor. Então, o consumidor foi lá e pagou, ele tem a obrigação de informar o SPC Serasa. Bom, em casos de inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, o STJ tinha um entendimento de que havia responsabilidade solidária, que deviam pagar, né, pelo erro tanto o fornecedor quanto o arquivo de consumo, o que não era um entendimento muito aceitável. Recentemente, o STJ mudou o entendimento e colocou apenas o fornecedor como responsável. Por quê? Porque é ele que dá a informação, é ele que fala que houve a inadimplência, é ele que alimenta o órgão, né? Então, não pode haver responsabilidade por parte do órgão de consumo. Então, gente, o fornecedor ele vai ter responsabilidade exclusiva tanto em caso de inscrição indevida como no caso de pagamento e demora para exclusão do nome do consumidor, uma vez que seja quitado o débito. Bom, em relação aos danos morais, outra coisa que é discutida
é se cabe dano moral pela ausência de notificação ao consumidor quando essa informação já é acessível ao público. Por exemplo, pensa assim, eu entrei com uma ação judicial e na ação judicial esse consumidor perdeu. Esse consumidor perdeu e ele não me pagou. Aí eu peço o juiz para inserir o nome dele no SPC Serasa. É nesse âmbito que nós estamos discutindo aí, se caberia dano moral ou não. Não cabe dano moral, porque a informação já é pública, já consta de um processo, ou se constar de um protesto, por exemplo, também, né, não pode ser utilizada pelo consumidor para que haja pagamento de danos morais. Bom, em relação ao modo como essa comunicação deve chegar até o consumidor, a lei fala que ela deve ser por escrito. Qual é o entendimento desse por escrito? Através de correspondência. Carta. Não se exige que seja por AR e também o entendimento é que não pode ser por e-mail. Hoje nós temos uma súmula, que é a súmula 404, que pacificou esse entendimento, né? Que tem que ser comunicação por escrito, mas não precisa ser com aviso de recebimento. Vai precisar simplesmente da comprovação de que essa correspondência foi remetida ao consumidor, que é difícil na nossa prática, gente, porque, com perdão aí para quem trabalha nos Correios, mas o serviço dos Correios não é um serviço eficiente, tem melhorado bastante, mas ainda não tem um padrão de excelência. Muitas correspondências são enviadas e não chegam ao seu destinatário, né? Então, o que é uma prova bastante difícil se não for mandada uma carta registrada. Bom, a outra questão bastante interessante em relação a esse assunto é o limite temporal desse registro. Por quanto tempo, né, que o nome do consumidor vai poder ficar aí constando no cadastro positivo, desculpa, no cadastro negativo aí dos órgãos de proteção ao crédito, né? E o artigo 43 fala que essa informação ela não pode ficar por prazo superior a 5 anos, né? E aí vem lá no parágrafo 5º e diz assim, após a consumação da prescrição da ação de cobrança. O entendimento fica difícil, porque lá no parágrafo 1º fala, olha, o máximo é 5 anos. Lá embaixo fala assim, não pode ficar por período superior ao prazo de prescrição da ação de cobrança. Vamos pensar no caso do cheque, por exemplo. Qual é o prazo de prescrição da cobrança de um cheque? 5 anos? Desculpa, 6 meses? Então, quer dizer que meu nome só poderia ficar no cadastro negativo durante 6 meses? Não, né? Alguns autores entendem assim. Eles vão pela linha do parágrafo 5º, mas o STJ já decidiu a questão em relação ao assunto, indo para o lado do parágrafo 1º, dizendo que o prazo máximo que o nome do consumidor pode estar inserido no cadastro negativo é de 5 anos, sendo maior ou sendo menor o prazo aí da ação de cobrança. E isso está lá na súmula 323, que diz assim, a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção de crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. Então, aqui não tem choro nem vela, gente. Aqui é aquela regrinha. Vou pagar? Vou. Não tem como pagar? Meu nome vai ficar lá, né, no cadastro de maus pagadores depois de 5 anos. Depois de 5 anos, tem que tirar? Tem. Se não tirar, eu tenho como exigir. Eu tenho como ligar lá no SPC, mandar uma correspondência e falar, você tem 5 dias para excluir o meu nome do seu cadastro. Caso contrário, as medidas legais serão tomadas, né? Porque é isso que diz o artigo 43, parágrafo 1º. Bom, outra coisa, em relação à inscrição
irregular. A inscrição irregular, ela é suficiente para configurar o dano moral. Vou contar um caso para vocês, que eu fiquei chula da vida, que foi um caso que aconteceu comigo esses diazinhos, né? Eu advogo para uma escola e advogando para essa escola, a gente necessariamente faz cobrança. E numa dessas cobranças, tinha um pai que tinha sido negativado. Quando eu peguei a cobrança, esse pai já estava negativado por uma dívida de 2015 e 2016, salvo engano, né? E aí, em 2019, ele foi e fez um acordo com a escola, pagou parcelado aí o que iria vencer e no outro dia entrou com a ação contra a escola. Por quê? A escola tinha negativado uma parcela que foi pago. Ele estava devendo um monte de parcelas. Ele estava devendo mais de um ano de escola. Só que a escola, na hora que foi inserir o nome dele no SPC, inseriu de uma parcela que foi paga, não das outras que estavam em aberto, né? E aí ele entrou com a ação pedindo danos morais. E eu fiquei chula da vida. Eu falei, olha, isso é uma má-fé horrorosa, porque ele está devendo, e ele é advogado, lógico, né? Ele aproveitou-se disso. Ele sabia desta regra aí, que o STJ tem decidido que a inscrição irregular por si só é fato para gerar dano moral, e não adiantou eu espernear, não adiantou eu alegar que houve má fé dele, que ele estava devendo, né? Que o simples fato da inscrição ter sido por outra parcela não queria dizer, né, que estava errado, mas que houve um erro de forma, que ele ainda era devedor. Colou? De jeito nenhum, né? Talvez porque seja em âmbito do juizado especial, e o juizado especial quer ficar livre do processo e acabar logo com isso. Mas tá aí para vocês verem o caso, né? Aliás, demandas do direito do consumidor aqui no estado de Goiás têm sido bastante complicadas. Bom, em relação ao dano material. Dano material, toda vez que o consumidor alegar que teve dano material em relação de determinada conduta, ele tem que provar, né? Dano moral não precisa ser provado, mas dano material precisa ser provado. E o novo código o novo CPC, gente, ele possibilitou, né, a inserção de qualquer tipo de dívida no âmbito judicial ser inserida nos órgãos de proteção do crédito. E isso está lá no artigo 782. Então, quando eu não conseguir receber lá no processo, gente, eu posso pedir para inserir o nome do devedor no SPC Serasa. Se o nome do devedor já estiver no SPC Serasa, eu não posso pedir para inserir de novo, porque o máximo que o nome do devedor vai poder ficar no cadastro é 5 anos. Bom, e além desse cadastro, gente, o artigo 44, ele prevê um cadastro de reclamações a respeito de fornecedores, né? Então, também se mantém esse cadastro, hoje os PROCONs mantêm esse cadastro, tem lá no consumidor.gov.br, o site Reclama Aqui, que é um órgão privado, uma associação privada, também tem mantido um cadastro de maus fornecedores, né? Então, existe também a necessidade de manter esse cadastro negativo em relação aos maus fornecedores. E a lei fala que esse cadastro ele deve ser feito, divulgado, pelo menos atualmente. Aí eu comprei um cachorrinho, gente, eu vou mostrar para vocês agora, coisa mais fofinha do mundo. Ele entrou aqui, mas ele é tão pequenininho, gente, que ele some. E esse cadastro, gente, dos fornecedores, ele deve ser publicado pelo menos anualmente, tá? Mas é lógico que pode ser utilizado um período menor. Procurando o cachorrinho aqui, ele acabou de fazer um barulhinho, mas eu não tô achando. Ele entra nos buraquinhos no meio dos meus livros aqui. Votem nomes. Tico.
é como a gente está chamando ele. Ele é tão pequenininho, gente, tão fofinho. Vou ver se eu consigo chamar ele aqui para vocês. E é isso, gente. Se vocês olharem lá na página do Procon, vocês vão ver essa relação aí dos maus fornecedores, lá na página Reclama Aqui e assim sucessivamente. Então, por enquanto é isso. Estudem bastante, fiquem com Deus e a gente se vê novamente após a prova. Não se esqueçam que sempre na prova, quando vocês clicarem em correção, eu deixo disponível, a correção da questão individualizada. Olhem lá. Dúvidas, perguntem no fórum. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.